Olá, olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e hoje nós falaremos sobre a civilização Inca neste vídeo, nesta videoaula que é a terceira da trilogia das videoaulas sobre as civilizações pré-colombianas. Vamos lá? Vamos então à última civilização, os Inca, de 1438 a 1532. Essa civilização localiza-se na região ali da Colômbia, que vai da Colômbia ao norte da Argentina e Chile, ou seja, uma região andina. A civilização Inca, então, é uma civilização dos Andes. Surgimento dela no Peru. No entanto, há um espalhamento, né, uma conquista, a construção de um grande império Inca que vai, então, da Colômbia até o norte da Argentina e do Chile. Notem que essa civilização é chamada por nós popularmente de civilização Inca, mas na verdade o nome da civilização é Tahuantinsuyo. E a língua era chamada língua Quechua. Então o povo era conhecido como o povo Quechua. Inca, na verdade, significa imperador, ou Sapa Inca, mas popularmente a civilização para nós vai ser conhecida como a civilização Inca. O auge dessa civilização vai ser também no século XVI, com 15 milhões de habitantes. Os últimos imperadores, Atahualpa e Tupac Amaru. Interessante que eu coloco esses dois nomes, mas já no período de decadência e para alguns, do fim já da civilização Inca, ela não existia mais. Para vocês terem uma ideia, Tupac Amaru vive no século XVIII, um período onde que esse cara, na verdade, ele não nem chama Tupac Amaru, ele chama José Miguel, vai mudar o nome dele para Tupac Amaru. Então, esses últimos imperadores que eu mostro aqui para vocês, o Atahualpa, o Tupac Amaru, são pessoas importantes, mas já de um período de decadência, e, como eu disse, para alguns historiadores, de nem existência mais do Império Inca. O caso do Tupac Amaru é muito interessante, porque na verdade, José, né, apadrinhado assim, pertence a uma linhagem real dos Sapa Incas. Então ele pertence a essa linhagem real e começa a criar uma revolução no Peru, na região do Peru. Interessante que esse cara, pessoal, ele tinha um poder. Ele tinha um poder de fala, tinha um poder político muito grande no século XVIII. Tupac Amaru é o principal nome dessa rebelião que vai acontecer no Peru para tentativa de emancipação do povo peruano, do povo indígena. Ele, é claro, de raiz indígena, que possui essa linhagem real, vai ser auto-coroar como Tupac Amaru II. Essa imagem ao fundo é a imagem de Tupac Amaru, onde que ele se veste com os trajes do imperador Inca. A capital do Império Inca, pessoal, foi Cusco, e até hoje, uma cidade que ainda possui vestígios do antigo esplendor da capital do Império. A cidade ainda possui o mesmo nome, a cidade de Cusco, que significa, na língua quechua, umbigo do mundo. Essa cidade, ela, claro, ela depois vai ser sendo modificada pela colonização espanhola, e grande parte das estruturas em pedra vão ser aproveitadas em certos monumentos e construções religiosas e europeias, ok? Então a cidade, ela traz aí um traço arquitetônico bem singular. Por ser um grande império, dominou muitos povos. E a economia, é claro, também de base agrícola. Ali existiam aproximadamente 60 espécies de vegetais, ou até mais espécies. Além disso, além dos vegetais, é claro, outros produtos, cereais, etc. Então nós temos aqui a base agrícola, principalmente do milho, mais amendoim, batata, a pimenta, o tomate, a mandioca, o algodão, a batata doce. E para a produção agrícola, técnicas de aperfeiçoamento sofisticadíssimas foram desenvolvidas pelos incas. O solo precisava se fertilizar. Portanto, eles colocavam, por exemplo, o guano como um material de fertilizante do solo. Para quem não sabe o que é guano, é um fertilizante de fezes. Devido ao relevo acidentado, né, eles criam as curvas de nível, os chamados terraços escalonados, como na fotografia ao fundo. Ao fundo dá para notar aí alguns terraços escalonados feitos aí para o plantio.
de algum cereal, de algum vegetal, etc. E as técnicas de irrigação, tá? Com aquedutos, etc. Vão utilizar também as águas das geleiras andinas para não só a produção agrícola, mas para o autoabastecimento, abastecimento das cidades. E conseguem também armazenar excedentes da produção para trocas comerciais. E um dos pontos mais importantes da base econômica que eu posso destacar com relação aos astecas e os maias é a domesticação de animais, a domesticação de alpaca e de lhama, ok? Então nós temos as alpacas, as lhamas como animais domésticos da região andina que vão ser utilizados para a retirada da lã, né, e a produção têxtil, para alimentação, vão ser utilizados para transporte. Essa sociedade também, ela vive com impostos, as pessoas trabalhavam compulsoriamente na base da mita, né, que é aquele trabalho compulsório que vai ser depois utilizado pelos espanhóis como uma forma de escravidão do povo indígena na América Espanhola, e todo o império ele era dividido em unidades econômicas formadas por várias tribos. Cada unidade econômica era chamada de Aylú. E em cada Aylú existia um dirigente, aquele que vai cobrar os impostos, que vai ser o representante do imperador ali, naquela região, naquele Aylú, que é chamado de curaca. Então, os curacas são esses dirigentes que ocupam esse posto de fiscalização, de organização de cada unidade econômica. Aqui nós temos a diferença de uma lhama e de uma alpaca. Olha que interessante, a lhama ela é mais corpulenta, né? A lhama é mais alta, e a alpaca possui uma lã mais espessa, né? Esses dois animais, pessoal, são de uma mesma família. É a família dos Camelidae, como os camelos, que também são da mesma família, né? Os Aylus, então, como eu disse para vocês, seriam essas unidades econômicas. Nos Aylus, existe aí 3 divisões de terra. Em cada Aylu, existe uma porção de terra que era dedicada ao Deus Sol, uma porção de terra dedicada ao imperador, e uma porção de terra da comunidade. Então é como se fosse um feudo que era controlado por um senhor feudal e era dividido em mansos, né? Um manso para o Deus, um para o imperador e um para a comunidade. E a produção deveria ser exercida, é claro, nos 3 mansos. Bom, na política, nós temos então o Sapa Inca, que significa imperador. Ao fundo, a imagem de um imperador, Atahualpa. O Sapa Inca, que é uma espécie de representante de Deus, né, na Terra, é uma monarquia teocrática e hereditária. Ele tem poderes divinos. E como eu disse já anteriormente, existem diversas tribos, diversos povos que foram conquistados, né, pelo Império Inca. E esse império era dividido em 4 províncias. E cada província tinha também o seu governante, o chamado Capac. A comunicação era excelente entre essas províncias e das províncias com o imperador. Para vocês terem ideia, existiam estradas pavimentadas e uma rede de mensageiros. As mensagens eram passadas rapidamente de uma província para outra, de uma província para o imperador. É claro que existem conflitos e, em determinados momentos, conflitos de sucessão para se tornar imperador, como, por exemplo, o conflito entre Oscar e Atahualpa, conhecido como a Guerra dos Dois Irmãos, para a sucessão do trono. Sociedade dividida também de maneira estratificada. Aqui nós temos ao topo da pirâmide social os nobres e os sacerdotes e, por fim, o povo livre. Os nobres são o próprio Inca e seus familiares, os guerreiros, os curacas, que fazem parte da administração, os familiares dos curacas. Nós temos os sacerdotes também, né, que são adivinhos. Alguns sacerdotes, tidos como sacerdotes, eram pessoas que eram hipnotizadores, né, mágicos. E nós tínhamos também os sacrificadores. Por fim, pessoal, nós temos um povo, o povo livre, composto por camponeses, que eram submetidos à mita, esse trabalho compulsório. Ao fundo, a chamada Fortaleza de Sacsayhuamán. Pessoal, esse lugar é belíssimo. Sacsayhuamán está próximo à cidade de Cusco, aproximadamente 3, 4 quilômetros do centro da cidade de Cusco. E notem que essa construção parece de fato uma fortaleza. Alguns dizem que poderia ter sido um templo religioso, outros
um local que tinha diversas funções, outros um local de proteção. Então nós não sabemos. Mas o que é mais interessante é a construção, né? Essas paredes, olha o tamanho dos blocos, as pedras colocadas, bem encaixadas, não existe argamassa aqui para eles, é uma pedra colocada, sobreposta na outra, lapidada, né, claro, e sobreposta uma sobre a outra. Olha só, essa é a maior pedra desse sítio de Sacsayhuamán. E olha os encaixes, né? É fenomenal. A religião também politeísta, cada ilu, ou seja, cada unidade econômica, possui os seus deuses. Talvez o principal deus seria o deus Sol. Existe um culto obrigatório de todos os povos ao deus Sol. Existiam templos dedicados, até existe um templo na própria cidade de Machu Picchu. Havia também o dualismo entre o bem e o mal, também dos sacrifícios que existia com a população inca. A fotografia ao fundo, olha só essa fotografia, é de um templo próximo a Cusco, né, ruínas de um templo próximo a Cusco, dedicado ao Deus Sol. Nós encontramos templos para todo lado, até mesmo no Lago Titicaca. E um lema da religião que até hoje a população peruana pronuncia, né? Ama sua, ama Lula e ama Chela. Que significa não roube, não minta e não seja preguiçoso. Olha só, aqui é no centro da cidade de Cusco. Ali no centro da cidade de Cusco, nós temos uma construção de uma igreja católica. Olha lá as torres da igreja, notem. No entanto, pessoal, olha a parede lateral, este muro lateral, como uma fortificação da igreja. Toda essa muralha, aquela mais em cima baulada, como essas nessa parte térrea mais abaixo, são muralhas de antigas construções dos incas, que vão ser aproveitadas na construção cristã. A cultura inca, ela é surpreendente, além da matemática, também bem desenvolvida, só que aqui, utilizando números decimais, eles criam até um ábaco, chamado de quipus, que é uma espécie de ferramenta, né, de instrumento de contagem, que é feito com lã de alpaca ou com cordões. São vários cordões que eles vão dando nó, e cada nó simboliza uma contagem. A astronomia bem desenvolvida também, como eu disse, a arquitetura, com edifícios com pedras talhadas, alguns ângulos irregulares, como aquela rocha que eu mostrei para vocês, os encaixes perfeitos, né, sem argamassa. Na metalurgia, o povo mais desenvolvido na arte da metalurgia, na América, com a manipulação do bronze, do ouro, da prata, do cobre, mas faziam joias e armas com esses materiais. A tecelagem, altamente desenvolvida e até hoje faz parte da tradição de peruanos e bolivianos. No entanto, é uma civilização que não possui escrita, pessoal. Somente tradição oral, diferente dos astecas e dos maias. Ao fundo, uma fotografia do sítio arqueológico de Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu, dizem que era uma cidade ritualística, onde as pessoas saíam de Cusco e iam para Machu Picchu em determinadas épocas do ano, para festivais sagrados, para culto ao Deus Sol, etc. Alguns dizem que era uma cidade também fortificada, que existia justamente para, em determinados momentos, o próprio Sapa Inca e outras pessoas do Império migrarem para essa cidade em momentos de crise, violência, guerra, conflitos. É uma cidade altamente fortificada e isolada. Outros dizem que era a segunda capital do Império. Existem algumas conjecturas sobre a cidade, a função que ela exercia no Império Inca. Não se sabe, pessoal. E olha aí os terrenos escalonados para plantio. Essa fotografia, a seu lado esquerdo, mostra casas, né? Construções da antiga civilização Inca em um terreno altamente acidentado. E à sua direita, um cemitério Inca. A mumificação era uma das artes do povo Inca. Eles mumificavam algumas pessoas. Como, por exemplo, essa múmia aí. Existem alguns museus no Peru que tem sessões, né, do museu só com múmias. E aqui, o quipus, original à sua esquerda, a representação do quipus à sua direita.
Então, a partir desse instrumento, eles faziam contagem. Dizem que serve muito mais para contagem do que para outra coisa, mas o quipus ele poderia servir também para enviar mensagens específicas para alguma pessoa, para o imperador, para um curaca, etc. Onde eles colocavam uma pena em um dos nós, ou colocavam um osso em algum dos nós, simbolizando alguma mensagem. Mas, em estudos recentes de arqueologia e dos estudos, né, dos ameríndios, os cientistas dizem que servia mais para contagem. Olha esse instrumento que interessante, chamado tumi. O tumi, pessoal, é um instrumento cirúrgico. Aqui na imagem da sua direita dá para notar algumas funções aí do tumi. Aqui, alguns adornos, adereços em prata, no Museu do Ouro, na cidade de Lima, capital do Peru. Então, alguns adornos em prata do antigo Império Inca. A decadência do Império vem com a chegada, é claro, dos espanhóis. Na América Espanhola, os incas foram dominados por esses colonizadores e o principal inimigo dos incas no processo de dizimação da população inca é Francisco Pizarro. Mas, é claro, a conquista de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, são conquistadores que chegaram a esse território e vão fazer com que os incas sofressem esse domínio da colonização. A imagem ao fundo é o contato dos espanhóis com os incas, marcando aí a superioridade do povo espanhol com relação à sua tecnologia militar e, é claro, a dizimação dos incas pela doença. Essas três civilizações foram dizimadas, foram destruídas com as chegadas dos europeus. E esse processo de dominação dos europeus vem a partir de alguns pontos. Primeiro, a superioridade bélica e militar dos europeus, né, a utilização de arma de fogo e tudo mais. Então, há uma investida contra esses povos e alguns conflitos e batalhas. Uma outra questão também é a utilização da cavalaria, né, a cavalaria espanhola contra homens de infantaria indígena. Então, olha, a cavalaria traz uma fácil mobilidade, cavalos eram desconhecidos aqui na América. E uma outra questão é uma crença de que espanhóis eram considerados deuses, etc. Isso também traz um certo tipo de receio da população com os espanhóis. Um outro ponto, as doenças, né? A propagação de doenças. E, é claro, havia alianças também de espanhóis com nativos. Portanto, essas alianças de diversos povos com os espanhóis vai mostrar a fragilidade dessas civilizações, muitas vezes que conquistava povos menores que não se sentiam satisfeitos, logo esses povos menores vão se aliar aos espanhóis para acabar, né, com esses impérios. Isso acontecia também. E por fim, pessoal, a escravidão. A América Espanhola escraviza, cria uma estratégia de escravidão indígena diferente da América Portuguesa. Lá, essa estratégia é muito intensa e utilizam a da própria estratégia já usada na civilização. Por exemplo, entre os incas já existia a forma de trabalho como mita, e a mita vai ser utilizada no processo do modo de produção escravista espanhol. Aqui, por exemplo, entre os povos indígenas que ocuparam o território do Brasil, não existia escravidão entre eles. Logo, essa ideia de trabalho forçado não era compreendida pelos indígenas. Então, a escravidão do indígena no Brasil existiu? Existiu. Foi intensa? Sim, foi intensa. Mas não há essa associação como houve nessa conquista dos espanhóis na América Espanhola, porque já havia um processo de trabalho forçado lá, ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!